foi a mais contundente mensagem do Papa até agora nesta visita histórica ao Brasil. Ao inaugurar uma unidade para tratamento de dependentes químicos no Rio, Francisco disparou contra a liberalização das drogas, uma tendência que ganha força na América Latina. O uso ou a posse de pequena quantidade de droga já deixaram de ser crime no Uruguai, na Argentina, no México. Na Colômbia, um dos principais palcos da guerra mundial contra as drogas, a legalização está em debate no parlamento. Aqui no Brasil, a discussão também avança. A ponta de lança é o movimento pela descriminalização do uso da maconha, endossada por nomes de peso, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O grande argumento é o fracasso da guerra contra as drogas, lançada pelos Estados Unidos, que não deteve o consumo e lotou as cadeias, aumentou a violência e a corrupção policial. Do outro lado, há contra-argumentos fortes, o risco de um crescimento vertiginoso do número de usuários e de que o uso de drogas leves, como a maconha, abra caminho para o mergulho em drogas devastadoras, como cocaína e heroína. O debate é complexo, envolve moral, religião, direitos individuais, saúde pública, segurança. Joseph Califano, ex-secretário de Saúde dos Estados Unidos, sempre foi um ferrenho inimigo da liberalização das drogas. Mas ao defender sua posição, ele conseguiu resumir muito bem o centro da polêmica atual. Abre aspas. As drogas não são perigosas porque são proibidas, mas são proibidas porque são perigosas. Fecha aspas. Para falar das drogas leves, pesadas e também das propostas de liberação sempre tão polêmicas, recebemos Arthur Guerra de Andrade, psiquiatra, coordenador do Grupo de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP, e Henrique Carneiro, presidente da Associação Brasileira de Estudos Sociais sobre o Uso de Psicoativos, professor de História da USP. Sejam muito bem-vindos. Nessa questão que está em discussão no Brasil, às vezes com mais ênfase, outras com menos, mas o Papa entra com a sua mensagem moralizante, porque é moral o argumento dele, né? Eu pergunto, isso pode atrapalhar, atrasar a nossa discussão, ou não seguiremos como estamos com esse debate intenso sobre a liberação das drogas? Qual o efeito que isso vai ter na discussão? Arthur. Olha, eu acho que o Papa ele vem para contribuir de um assunto tão importante para a saúde pública. É um assunto que não está fechado. É um assunto que tem gente que gosta de uma posição mais liberal, outros gostam de uma posição um pouco mais fechada, digamos assim. A sua qual é? Eu sou médico. Como médico, Mônica, o Henrique sabe da minha posição, como médico, eu não vejo nenhum sentido prático, objetivo, nesse momento, em liberar o uso de drogas, por 3 motivos principais. O primeiro é, de fato, vai aumentar o consumo. E vai aumentar o consumo não por aqueles que têm um consumo moderado, social, mas por aqueles que vão ter, segundo, um consumo pesado, um consumo já levando a um grau de dependência. Terceiro, cada vez jovens em idades mais cedo vão começar a ter uso dessa droga. O que acontece no mundo todo? Existe, de fato, uma situação um pouco mais frouxa em relação a isso. O Uruguai é um país vizinho nosso que está tendo essa política. Não custa nada esperar um pouquinho só para ver o que está acontecendo. No mundo todo, a impressão que eu tenho é que, apesar da política frouxa, muitas situações estão se freando e pensando muito mais em termos de saúde pública. Ou seja, se a droga faz mal, como que a gente vai poder liberá-la em termos de uma medicina melhor, tanto para o presente como especialmente para o futuro? A questão da saúde é um ponto importante, mas a questão social também imagino que é por esse aspecto que você enxerga a questão, não é? Exatamente, Mônica. Me parece que o Papa, e nesse caso a Igreja Católica, não são bons conselheiros em termos de saúde pública. Porque as posições da Igreja Católica são, na verdade, posições ligadas a tradições medievais que não têm nenhum tipo de fundamento científico. Em relação aos temas da fecundidade, por exemplo, eles são contrários ao uso de preservativos para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, são contra o uso de pílula para o planejamento familiar, são pela manutenção de gestações
fruto de estupros em mulheres que tenham sofrido essa até violência. Com relação à reprodução assistida, há bastante São reserva. contra a pesquisa de células-tronco. Então, a Igreja Católica é realmente a expressão do atraso, do ponto de vista das opiniões mais científicas. Em relação às drogas, a visão da Igreja não está levando em consideração aquilo que o Papa destacou, e nesse sentido corretamente, que é a necessidade de dar assistência aos sofredores. Se os sofredores estão sofrendo, é porque existe não apenas os efeitos das drogas, mas os efeitos de uma terrível violência que está levando o nosso país a se tornar recordista em encarceramento de pessoas que muitas vezes não fizeram uso da violência. São apenas alguns traficantes que fazem na favela o uso para sua própria sobrevivência e que poderiam perfeitamente, caso fossem legalizadas as drogas, deixarem de ter esse vínculo com a situação de violência. É o caso que ocorre em muitos países em que, como no México, por exemplo, ou mesmo nos Estados Unidos, se descobriu que o pior problema das drogas é a violência da proibição. O Fantástico, no domingo passado, mostrou um documentário sobre a legalização da maconha, que é hoje fornecida em dispensários médicos, com higiene, com controle de qualidade, sem vínculo com violência. Esse é o modelo que nós temos que tomar como alternativa ao descalabro da segurança pública no Brasil. Mas a questão da saúde, digamos, a gente vive agora no Brasil um momento em que o governo se esforça tremendamente para conseguir mais médicos, porque não consegue atender a saúde básica, e um projeto de descriminalização sempre vem acoplado à ideia de que nós precisamos fazer redução de danos e dar assistência àqueles que estiverem em situação de perigo, não é? A gente teria esses recursos para fazer isso? Seria uma boa política para atender, digamos, esse excesso de punição que também não resolveu o problema do consumo? Mônica, é uma política interessante, mas uma política romântica. Absolutamente romântica, né? Acho que o Henrique tocou bem. Em termos de base científica, não há nenhuma base científica para uma postura desse tipo, mas nenhuma. Não há nada que justifique, do ponto de vista científico, que, por exemplo, legalizar as drogas vai trazer um benefício maior. Vamos pegar um ponto só, que é um ponto que também o Henrique deve concordar, que será que, por exemplo, a maconha tem propriedades medicinais? Isso é reconhecido por centenas de médicos em 19 estados norte-americanos. Sem a menor dúvida, tem. Mas tem. Ponto pacífico aqui. Ela só não funciona melhor do que os remédios que nós temos. Deixa eu repetir. Para a medicina, a maconha não é melhor do que os remédios que nós temos. Agora, ela funciona para glaucoma, para dores crônicas, ela funciona às vezes para dor de cabeça, ela funciona para abrir o apetite, mas ela não é melhor do que todas as terapêuticas que nós temos. Por isso que nenhum médico, talvez fora desses 19 estados, passe ou prescreva no final da tarde para um paciente para ele fumar um baseado. Não é que o médico não quer ser simpático, seria muito mais simpático se ele talvez pudesse passar esse baseado para o seu paciente. É que não funciona em relação à terapêutica que nós temos. Isso é base científica, isso é postura clara, onde você comprova. Há cientistas que dizem que para alguns pacientes em que remédios tradicionais não funcionam e há um bom aproveitamento do uso da maconha para atenuar efeitos ou mesmo como uma terapia, algo para curar uma doença, pode funcionar. Portanto, não se deve... O princípio ativo inalado, inclusive. Então, a pessoa quer fumar, ela não quer tomar o princípio ativo. Ela pode ingerir um princípio ativo por meio de óleo, de manteiga, ela pode ingerir, ela pode usar um vaporizador e o paciente tem condições de controlar a dosagem de forma que ele próprio, subjetivamente, avalie se está fazendo bem ou não. Quando se fala em legalizar droga, Henrique, não é isso que o pessoal fala. Mas legalizar droga é legalizar para você comprar... É menos a questão... Como está ocorrendo nos Estados Unidos, é menos a questão medicinal e mais do que resolver o nosso problema que diz respeito a uma prisão indiscriminada de usuários pobres, né, e uma corrupção policial e uma violência de lucratividade acentuada que faz o tráfico se tornar uma esfera de altíssima lucratividade por causa da proibição. E aí, vou dar um exemplo, legalizando, você acha que isso, a sua pesquisa. O grande problema de saúde pública, que o Papa, inclusive, devia ter mencionado, é o álcool no Brasil. E também o tabaco.
O álcool, no entanto, é uma droga aceita socialmente. O Papa recebeu Há 1.000 milhares de litros anos, de vinhos. né? Há milhares de anos o O álcool é Papa aceito. recebeu 1.000 litros de vinho para sua comitiva, vindo especialmente de Bento Gonçalves, safras especiais de 2007, Taná, Cabernet e Merlot, para sua ingestão, porque o Papa consome vinho. Isso significa que o Papa é um alcoólatra? Não, ele certamente, como a maioria das pessoas, sabe regulamentar Essa questão o seu da consumo aceitação alcoólico. social, ela, Claro, qual seria a ela é alternativa? importante. A proibição do álcool. Na época da Lei Seca, a Igreja Católica teve uma isenção especial para o uso do vinho na liturgia. Então, mesmo na Lei Seca norte-americana, a Igreja Católica não era a favor da proibição do álcool. Henrique, essa Eu suponho que comparação o é Papa não é a perigosa. favor da proibição do álcool e do tabaco. Não. Então, o que ele quer? Que haja criminalização dos consumidores de maconha? Mas Mas há isso uma é uma questão. regressão e é voltar a tratar o problema como se fosse da esfera da polícia. Os cidadãos Mas o fato milhões de que que, fumam não são deixa eu só pôr uma criminosos. questão aqui que eu acho importante. Quando se fala em descriminalizar porque há uma punição exagerada que lota presídios, que aumenta a criminalidade dos egressos de penitenciárias e que penaliza os mais pobres com menos possibilidade de defesa, é um argumento muito forte. Se você descriminaliza, não resolve o problema do tráfico. O tráfico continuará, porque a produção não vai ser regulamentada. Não é isso? resolve. No caso Então, da por maconha, que o autocultivo, como está sendo praticado nos Estados Unidos, na Espanha, em vários países europeus, aqui mesmo no Uruguai, nosso vizinho, e na Argentina, isso viabiliza o autoabastecimento, quebrando a dependência do consumidor das redes de tráfico. Se vamos legalizar, Henrique, vamos legalizar de fato. Olha, vai ter que ter um local onde nós vamos plantar, cultivar. Exatamente, maiores de idade, colher, com controle de qualidade. Vamos colocar a droga dentro de recipientes objetivos e nós vamos poder vender. Exatamente. Isso chama Esse assim, é o regime ou a gente vai legalizar normal, ou não. regulamentar para adultos responsáveis, que já é praticado em relação ao álcool. Aonde que isso é feito no mundo, Henrique? Aonde que isso é plantado, colhido, vendido? Assim, esse é o projeto uruguaio. Só na Califórnia. Só na Califórnia, 1 milhão de consumidores atualmente fazem dispensários em máquinas automáticas. O regime que a gente quer é o mesmo que existe em relação ao álcool. Amsterdã é tido como o centro, ou era o centro, hoje já está mudando a sua política. A mais restrição, né? Onde você poderia usar a droga de uma forma muito mais livre, nos seus específicos coffee shops. Mudou terrivelmente, eu estive lá recentemente, porque tanto turista chegava lá só para poder fumar, que eles agora só vendem maconha para o cidadão que vive lá ou que é nascido lá. Alterou-se essa condição. Isso foi com o governo de extrema-direita que estava no poder. Houve agora uma retomada do direito dos coffee shops. Posso contar como que funciona? Eu estive lá. Eu também tive, várias vezes, inclusive. Tive agora em julho na Suíça, num excelente projeto por igrejas em Luzerne, chamado Gassenarbeit. Deixa só complementar as condições do uso de droga na Suíça. Eu perguntei, eu estava no coffee shop, não estava fumando maconha, mas eu perguntei, como é que você consegue? Isso nós compramos. De forma legal? Não, aqui não tem maconha legal. Você pode usar, é tolerável o uso. Porém, para você adquirir a droga, é totalmente ilegal. Não tem controle de qualidade, doutor. Mas não é melhor ir num coffee shop do que ir na biqueira junto com um traficante perigoso e armado? Mas onde ele compra? Onde ele compra essa maconha? Ele compra no Porto Escondido. Ele planta. A Holanda é um dos maiores produtores de maconha hoje. A Holanda não produz maconha, Henrique. Não produz em estufas. Ela importa dos países que produzem de forma ostensiva por um preço muito barato. Agora, a maconha lá também não é legalizada. Mas esse modelo norte-americano ou holandês não é melhor do que o que nós temos aqui, onde as pessoas estão sendo assassinadas porque são obrigadas, para terem um hábito, que é um estilo de vida, irem a um local perigoso conviver com criminosos? Mas eu dou um outro exemplo. Legalizando a maconha, resolve o problema do tráfico, já que outras drogas não serão liberadas ao mesmo tempo? Mas quando estava proibido o álcool, havia a máfia traficando álcool. Agora o álcool está legalizado. E a cocaína, e o crack, e as outras drogas? Como se colocou em relação à heroína na Europa. Ao invés de deixar nas mãos de traficantes, o Estado fornece em salas seguras, como ocorre hoje na Suíça. O caso do álcool, a gente fala dos mercadores da morte, que o Papa se referia. Bom, mas qual é a maior fortuna desse país? É Jorge Paulo Lemann, o maior acionista da Ambev.
tem 17 bilhões de dólares. E os seus dois sócios fazem parte dos 10 maiores bilionários brasileiros. É uma indústria que não envolve crime. Mas foi proibida em outras épocas. Na época da lei seca nos Estados Unidos... Não se trata nessa época. Eu acho que esse argumento não pertence a essa discussão. Mas querem Nós estamos discutindo algo que não é aceito ainda. A gente quer estender o regime. Ela está nessa esfera da ilegalidade. Estamos querendo discutir se ela merece ou não sair dessa esfera. Esse é o paradoxo. As substâncias mais perigosas e mais daninhas, que são o álcool e o tabaco, a OMS reconhece oficialmente 5 milhões de mortos por tabaco anualmente. Essas substâncias estão legalizadas. Estamos falando da maconha, eu estou perguntando das outras drogas. Terapêutica, ela poderia perfeitamente ser legalizada em condições semelhantes. Mas você entendeu, Henrique, o meu questionamento? A maconha que é menos nociva e lesiva, que necessita. E o que acontece em relação às demais drogas, já que nosso problema é: constatamos o fracasso da repressão, constatamos que não somos capazes, como sociedade, nem só no Brasil, como em tantos outros estados, reprimir o consumo e a venda de drogas, e com tudo que vem junto, o tráfico de armas, a corrupção policial e a violência urbana. Ao legalizar a maconha, que poderia ser, digamos, uma droga de venda controlada, continuaremos com o problema na medida em que outras drogas serão proibidas, drogas mais perigosas? Sem a menor dúvida. Ou não. Mas, Mônica, pera um pouquinho. Conseguiremos resolver esse problema da violência? Qual é a barganha que estamos fazendo? Só para poder acabar o meu raciocínio anterior, claro, de forma rapidíssima aqui, que eu sei que o tempo é curto. Imagine que, então, tenha um local, Bahia, Rio São Francisco, que produz a maconha. Como que, na prática, isso vai ser vendido? Como que, na prática, isso vai ser oferecido para toda a população? Porque eu não posso falar assim, ó... Como é vendido o tabaco? Só os meus amigos. Só para adultos, proibido em locais públicos fechados, com o direito das pessoas, na sua privacidade, consumirem uma substância que, aliás, elas podem plantar. Você acha mesmo, Henrique? Você acha Tenho que as pessoas vão... Eu e, aliás, toda a sociedade internacional hoje... Vão fumar o consenso tabaco científico, dessa Arthur. forma. A maioria dos cientistas brasileiros, acabamos de fazer um congresso em Brasília, o CID 2013, Renato Malcher, grande neurocientista, Siddhartha Ribeiro, neurocientista, Dartilda Silveira, que você conhece, médico psiquiatra. Amigo meu. Amigo seu. O consenso hoje da inteligência mundial, não é à toa que ex-presidentes, César Gaviria, que combateu Pablo Escobar, todos estão hoje em torno a um consenso que é preciso acabar com a violência que só dá rendimentos para o tráfico. Não há a menor dúvida disso, Henrique. É um prêmio aos traficantes. Mas, Henrique, você volta para esse ponto, a gente está falando de um outro ponto. A gente está falando assim, liberar o uso de maconha vai ser um aumento de problema da saúde ou não? Vai diminuir o consumo de álcool. Porque as pessoas que hoje têm como opção de lazer apenas o álcool... Mas o álcool é o grande problema de saúde pública brasileira, você sabe disso. Inclusive, a sua pesquisa, em termos estatísticos, o maior índice de problemas hoje, em termos Henrique, de doenças e de comportamento, é álcool. Henrique, a sua tática, eu acho que é uma tática perigosa. Deixa eu te falar por quê. Já te falei isso outra vez, mas acho que é bom a gente tentar esclarecer isso aí. O tempo todo você faz uma comparação entre a maconha e o álcool. Não há a menor dúvida que o álcool é uma droga diferente. O álcool é uma droga que há milhares de anos as pessoas usam. A maconha também. Usam de uma forma social, de uma forma moderada. A maconha também. E algumas pessoas vão usar mal. Você acha que a gente consegue pegar os jovens e falar assim, esse jovem vai poder fumar maconha e não vai ter dependência? Eu não quero, como médico, como agente da saúde pública, oferecer uma droga que hoje é ilegal, podendo ter um potencial dessa droga da dependência para o indivíduo. Mas aí se oferece Ritalina, que os jovens menores de idade estão tomando por indicação psiquiátrica, causando problemas seríssimos. Se oferece benzodiazepínico. As maiores drogas que causam problemas de saúde hoje são drogas da indústria psiquiátrica. Você supõe que toda droga médica, no caso, então, possa ser mal indicada? Certamente. Isso é um consenso que há excesso e abuso em relação ao uso. Eu gostaria de perguntar, já na medida em que eu fiquei sem a minha resposta para a minha pergunta, que é o que fazer com as demais drogas e o problema urbano e de violência. Eu sou a favor da legalização de todas com critérios controlados. Eu sou totalmente contra legalizar as drogas hoje ilegais. Posso discutir mais sobre a maconha, que eu acho que é uma droga especial. Agora, não vejo nenhuma base científica, mas nenhuma, para legalizar cocaína, crack,
heroína que nós não temos aqui. Os pacientes que são dependentes têm a mesma posição que a minha. Toda a medicina... Bom, isso não é verdade. Até que ponto, querem, só um minutinho, Henrique, porque eu tenho que ir para o intervalo, porque fica a pergunta, até que ponto o interdito, a interdição, ela é eficiente para não haver um avanço no número de usuários de drogas mais perigosas? Psicologicamente ou socialmente, ela funciona como um atrativo ou como um interdito importante nessa questão? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Papa veio ao Brasil, condenou, de certa forma, a discussão sobre a legalização das drogas e ao lado dele tem 76% da população brasileira que, quando consultada em pesquisas, diz que não quer a liberação. Eu pergunto, qual é o efeito que a interdição do uso de maconha e de outras drogas tem sobre a sociedade, a proibição? Ou seja, ela acaba estimulando mais um adolescente que é transgressor naturalmente ou ela inibe o consumo pelo medo da punição? O que a experiência de vocês mostra? Eu acho que estimula um consumo problemático, que é o consumo vinculado às redes criminosas. O maior problema de um jovem ter contato com a maconha não é o efeito da maconha, que é relativamente inócuo. É muito mais seguro e inofensivo do que o efeito do álcool. A diferença é que o álcool é legal. Então ele não vai ser ameaçado de morte por uma dívida não paga, ele não vai ser ameaçado de extorsão por um policial que o encontre com essa substância. Então o grande problema da maconha não é o efeito da substância, mas é a condição de ilegalidade que causa danos à saúde pública e à segurança pública. A proibição faz parte da educação do jovem. Ele não pode dirigir carro quando tem 14 anos de idade. Ele não pode beber álcool quando ele tiver 13 anos de idade. Ele não está autorizado a usar drogas ilegais, porque as drogas são ilegais. Ele não pode dirigir ilegais. Depois que beber também. Não pode. Bom, isso não é o jovem só, mas todo mundo sabe e cada vez mais isso tem sido feito de forma mais eficiente. Eu concordo que o modelo que nós temos, que é o modelo mais repressivo, não é o melhor modelo. Não funcionou. Eu concordo. Agora, passar desse modelo para um outro, totalmente diferente da legalização, acho que é um passo largo demais. Acho que nós deveríamos investir em prevenção, educação, informação, tratamento para quem já tem o problema. Aí sim a gente pode ter um futuro melhor. Se não para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Eu acho que essa é a única função que nós temos para ter uma visão mais produtiva para esse futuro próximo. O Brasil tem sido bem sucedido nas suas campanhas preventivas, porque esse assunto sempre vem junto com o Estado tem que ajudar a prevenção, a avisar, a comunicar os riscos envolvidos no consumo de drogas. Nós temos tido sucesso. O melhor exemplo é o do tabaco. O tabaco foi bem sucedido. Há alguns anos atrás ele colonizava o espaço público, se fumava em qualquer lugar. Hoje em dia há uma regra correta de que não se deve perturbar um terceiro num ambiente fechado e o mesmo deveria se aplicar para a maconha ou mesmo para consumo alcoólico. Deve haver restrições de idade. Na Suíça, em que estive recentemente, 16 anos é a idade para comprar tabaco e 18 para se comprar álcool. A gente tem que pensar em restrições desse tipo. Agora, a proibição cria um atrativo, sim, que é o atrativo do fruto proibido. A gente tem que dizer para os jovens a verdade, e nesse sentido, a verdade é de que a maconha não é a droga mais perigosa em relação aos seus efeitos. O álcool é muito mais perigoso. De fato, existe uma situação nova, nós estamos tendo essas respostas agora, que cada vez menos jovens têm tido quadros de dependência de maconha. A prevalência ou a incidência, são os casos novos de maconha, tem diminuído ao longo da população de uma forma geral. Por mais incrível que isso possa ser. Apesar da política ser uma política repressora, os jovens, quando nós estudamos isso a médio e longo prazo, estão usando menos maconha. Bom, a conferir, né? Quais são as consequências, esse é um dado interessante. Infelizmente eu não tenho mais tempo. Eu quero agradecer a Henrique, Arthur, pela participação nesse debate animado aqui no Entre Aspas, e a você também que nos acompanhou até aqui. Voltamos terça-feira. Até lá.